Você acredita em lobisomem? E se eu te falar que esse homem que você está vendo na tela era o próprio lobisomem? Esse caso foi tão famoso na época que até o casal demonologistas mais famosos do mundo, Ed e Lorraine Warren, entraram nesse caso para ajudar esse homem. Você acredita? Continue assistindo esse vídeo para você saber mais detalhes sobre essa história assustadora. Olá, medonhos e medonhas! Como vão as coisas? Tudo tranquilo? Eu sou Matheus de Moraes e você está assistindo ao quadro Você Acredita? Aqui no canal Lado Medonho. Bill Ramsey nasceu e foi criado numa cidade litorânea de Essex, em Southend, na Inglaterra. O primeiro sinal de problemas começou a surgir quando Bill tinha apenas 9 anos de idade. Como qualquer criança normal, ele estava do lado de fora de sua casa, quando começou a sentir algo muito estranho. E foi no fim de uma tarde de sábado de 1952, quando uma rajada de frio gélido tomou conta dele. A transpiração congelou em sua pele, e um fedor sujo chegou a fazê-lo vomitar. No entanto, outra coisa assumiu o controle completo dele. Raiva intensa e pura instalou-se firmemente dentro de sua mente. Usando isso e a força da adrenalina que ele agora possuía, ele arrancou um poste da cerca, com a cerca ainda presa, e a balançava como se fosse um taco de beisebol. Nem seus pais conseguiram remover facilmente o poste com as próprias mãos. O que a criança fez em seguida fez com que seus pais fugissem de volta para a relativa segurança de sua casa, deixando Bill isolado do lado de fora. Bill colocou o fio de poste na boca e começou a roê-lo. Aquelas sensações frias retornaram e um rosnado baixo saiu de dentro dele. Os pais dele permaneceram dentro de casa, até que ficou claro que o filho havia se acalmado consideravelmente. Por quase 15 anos após esse terrível incidente, nada parecido aconteceu na vida de Bill Ramsey. Ele cresceu, se casou e tornou-se pai de 3 filhos. Os 2 primeiros anos de seu casamento foram atormentados por pesadelos. A cada sonho era o mesmo, e os resultados também eram idênticos. Bill sempre acordava suando frio e era dominado por sentimentos de pavor e desconforto. Em seu sonho, ele sempre estava alguns passos atrás de sua esposa, que então se virava para encará-lo, e ela fugia em extremo terror. Somente em 1967, esses sonhos terminaram. Teve uma noite que Bill acordou e ouviu que ele pensava ser um som ofegante de um animal selvagem em algum lugar de dentro do quarto. Ele estava certo, só que não era um animal, era o próprio Bill. Mais uma vez, houve uma pausa na atividade por aproximadamente 15 anos. Agora era 1983 e Bill estava com alguns amigos em um pub local. Depois de várias bebidas, Bill começou a sentir os mesmos calafrios que se manifestaram muito antes em sua vida. Ele deu uma desculpa e foi ao banheiro. Uma vez lá, ele se olhou no espelho e viu um lobo olhando para ele. Este foi apenas um preparo do que aconteceria a caminho de casa. No caminho de carro para casa, e sem nenhum aviso, Bill começou a rosnar e imediatamente se virou para o seu companheiro de viagem. Ambas as mãos ficaram em forma de garras, e Bill tentou morder a perna de seu amigo. O motorista designado não entrou em pânico. Ele parou o carro e tentou tirar o Bill furioso da traseira do carro. Ainda levou alguns minutos e bastante esforço para finalmente tirar o Bill do carro. A essa altura, o frenesi havia se dissipado. Pouco antes do Natal de 1983, Bill começa a sofrer de dores no peito e pensamentos voltados para um possível ataque cardíaco. Bill entrou na sala de emergência do hospital local
e estava no meio de um exame de pressão arterial, quando cravou os dentes no braço da enfermeira e correu pela enfermaria como um homem possuído. Testemunhas revelaram que Bill curvou os ombros e as duas mãos se transformaram em garras e exibiu os lábios como se fosse um animal raivoso. Qualquer um que ousasse se aproximar era derrubado facilmente, com uma força quase sobre-humana. Foram necessárias poucas pessoas, trabalhando em equipe, para finalmente controlar o homem enfurecido. Um policial conseguiu algemar os pulsos de Bill, mas mesmo assim, isso ainda não foi o suficiente. Um tranquilizante finalmente pôs fim à fúria. Na manhã seguinte, esse tranquilizador se dissipou e a transformação original também. Após um café da manhã, o médico entendeu toda a história e recomendou que Bill permanecesse sob observação. No entanto, ele era um paciente voluntário e tinha pleno direito de fazer um check-out. Bill fez isso, mas voltou dentro de 2 meses. Em janeiro de 1984, Bill tinha acabado de visitar a sua mãe, quando começou a sentir um ataque. Ele chegou ao mesmo hospital nos mesmos termos de sua visita anterior. A enfermeira assistente estava sozinha com Bill na sala de emergência e temeu por sua vida, uma vez que ela disse a Bill que iria encontrar o médico. Nesse momento, Bill avançou na enfermeira. Por acaso, 4 policiais entraram no hospital e imediatamente circularam Bill. Os policiais e Bill se afastaram por alguns segundos, até que Bill começou a rosnar para os 4. Os policiais avançaram contra Bill, que se defendeu com algum vigor. Um dos 4 policiais sofreu ferimentos tão graves que acabou no hospital por mais 4 dias. Todos os 4 policiais conseguiram algemar Bill novamente. A curta caminhada até a viatura da polícia parou sem incidentes, pois Bill aparentava recuperar a sua consciência. Quando ele chegou à delegacia local, eles imediatamente chamaram o cirurgião da polícia. Bill considerou a sugestão de se internar em alguma instituição mental, mas foram contra, citando o estigma que ele poderia sentir nos dias seguintes. Como ele estava claramente no controle e racional, Bill foi liberado. Nos 10 dias seguintes, inúmeras ressonâncias magnéticas, raio-x e testes psiquiátricos não conseguiram determinar o que havia de errado com Bill. Claramente, havia algum problema que precisava ser resolvido urgentemente. Ninguém consegue mudar do raciocínio moderado para o furioso e voltar no espaço de alguns minutos, a menos que haja algo seriamente errado. Uma coisa que foi a favor de Bill foi a visita, em Londres, dos americanos demonologistas Ed e Lorraine Warren. A história de Bill apareceu em um programa de televisão no momento da estadia. Lorraine imediatamente considerou que Bill estava sendo possuído e entrou em contato com a delegacia de Salted. Após o diálogo de ambos os lados, os Warrens tiveram a oportunidade de conversar com a família de Bill. Os Warrens negociaram com Bill e finalmente o convenceram a ir à igreja deles, em Connecticut, e passar por um exorcismo com seu próprio especialista, o bispo Robert McKenna. Bill cedeu e fez a viagem com sua esposa em 1989. Um jornal tabloide chamado The Peoples patrocinou a viagem. Na noite anterior ao exorcismo, Bill tentou estrangular a sua esposa enquanto ela dormia. Quando o exorcismo realmente começou, Bill não ficou nada impressionado. O serviço estava sendo realizado em latim, e por meia hora nada aconteceu. Bill então assumiu uma aparência totalmente diferente, seu rosto se contorceu e as duas mãos formaram garras. O bispo McKenna ordenou que o demônio fosse embora. A força total da fúria dos lobisomens desceu sobre McKenna uma vez, e depois desapareceu para sempre. Bill Ramsey apareceu pela última vez em público em 1992, quando atualizou seu progresso. Pouco antes de seu exorcismo, as transformações estavam aumentando em frequência e seriedade. Desde então, não houve nenhum incidente registrado.
Ninguém está incontrolavelmente furioso pelas ruas de Salted há quase 15 anos. E aí, medonhos e medonhas, você acredita? Comente a sua opinião aqui nos comentários abaixo. Gostou do vídeo? Deixe seu feedback clicando no like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. O canal Lá no Medonho é um canal que aborda os assuntos relacionados ao sobrenatural. Medonhos e medonhas, um grande abraço e até mais ver.